Como é que um homem morre? Em 1219, nas muralhas de Damieta, a resposta era simples. Ele morre no aço, na lama e nos próprios gritos. Um punhado de cavaleiros com mantos brancos manchados de sangue e suor formava uma ilha de desafio em um mar de inimigos. Eram menos de 100 contra milhares. Cada golpe de espada era uma oração brutal, cada avanço, um ato de fé suicida. Por que eles não recuavam? Por que um pequeno grupo de guerreiros monges se lançava contra uma onda de aço sarraceno com a fúria de demônios, transformando uma defesa desesperada em um contra-ataque que desafiava a lógica militar? A resposta não estava em seus braços, mas em um código, um conjunto de regras forjado não em metal, mas em pergaminho, um regulamento que os despia de sua humanidade para vesti-los com a armadura da obediência absoluta. E que segredo, sussurrado nas catacumbas sob o monte do templo, transformou 9 cavaleiros pobres na corporação militar mais poderosa e temida do mundo? A lenda diz que encontraram algo mais do que ruínas. Encontraram um propósito, ou talvez uma arma. A Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão nasceu não da piedade, mas da necessidade. A Terra Santa, no início do século XII, era um matadouro a céu aberto. As estradas para Jerusalém eram pavimentadas com os ossos de peregrinos. Foi então que Hugues de Payens e 8 de seus companheiros fizeram um voto: proteger os viajantes. Uma tarefa nobre, porém modesta. Ninguém poderia imaginar que essa pequena fraternidade se tornaria a espinha dorsal de aço dos reinos cruzados. O rei Balduíno II, desesperado por guerreiros confiáveis, deu-lhes um teto, uma ala da mesquita de Al-Aqsa, construída sobre as ruínas do antigo templo. E ali, naquele solo sagrado e disputado, a semente da Legião de Ferro foi plantada. Eles eram pobres, vivendo de esmolas, compartilhando um único cavalo para cada 2 homens, uma imagem que imortalizaram em seu selo. Mas a pobreza era uma virtude temporária, a ambição eterna. O que lhes faltava em ouro sobrava em disciplina e fúria controlada. O ponto de virada veio no ano de 1129, no Concílio de Troyes. Bernard de Clairvaux, o mais influente clérigo da Europa, um homem cuja palavra podia iniciar guerras, tornou-se seu patrono. Ele escreveu para eles a Regra Latina, um código de conduta com mais de 70 cláusulas que regia cada aspecto de suas vidas. Não era um guia espiritual, era um manual de treinamento para o soldado perfeito. Proibia qualquer forma de individualidade. As roupas eram uniformes, as barbas longas, os cabelos curtos. O riso era desaprovado, a conversa mínima. A propriedade pessoal era um pecado. Um templário não possuía nada, nem mesmo sua própria vontade. Sua vontade pertencia à ordem. O mestre era seu cérebro, a ordem, seu corpo. A desobediência era punida com flagelação, jejum ou a pior das sentenças. A expulsão, que para eles era uma morte em vida, uma condenação à irrelevância. Você conseguiria se submeter a uma regra onde a menor infração é punida com o exílio e a fuga do campo de batalha com a desonra eterna? Essa disciplina transformou-os. Deixaram de ser cavaleiros individuais, com seus egos e sua busca por glória pessoal. Tornaram-se engrenagens de uma máquina de guerra. Quando um templário caía em batalha, não havia lamento, não havia pausa. O irmão ao seu lado simplesmente preenchia o espaço na formação, e a linha de escudos continuava a avançar, impenetrável, implacável. Para o templário, a espada era uma chave, e cada fortaleza sarracena era uma fechadura esperando para ser arrombada. As primeiras batalhas foram seu verdadeiro batismo. Em cercos como o de Ascalão, em 1153, eles eram sempre os primeiros a escalar as muralhas e os últimos a recuar.
Cronistas da época, tanto cristãos quanto muçulmanos, escreviam com uma mistura de admiração e horror. Descreviam como os templários lutavam em silêncio, sem os gritos de guerra dos cavaleiros seculares. O único som era o do aço contra o aço e o barulho surdo de corpos caindo. Eles não lutavam por terras ou por resgates, como os outros nobres. Eles lutavam pela vitória ou pela morte. E a morte em batalha contra os infiéis era, segundo sua regra, um atalho garantido para o paraíso. Como se pode derrotar um homem que não teme a morte, mas a cobiça? Essa reputação cresceu como uma sombra sobre a Terra Santa. Senhores feudais, reis e até mesmo o Papa começaram a doar-lhes terras, castelos e dinheiro. Jovens nobres de toda a Europa faziam fila para se juntar à ordem, não em busca de riqueza, mas de algo mais intangível e poderoso, um propósito. Eles trocavam seus mantos de seda por um simples hábito branco, adornado com a cruz vermelha que se tornaria seu emblema. A cruz não era apenas um símbolo de fé, era um alvo. Significava que eles não podiam se render a menos que a bandeira da ordem, o Bozean, caísse e não houvesse mais cristãos para defender. Era uma sentença de morte voluntária. Em poucas décadas, os 9 cavaleiros pobres se tornaram uma potência internacional. Seu tesouro crescia, sua influência se espalhava da Palestina à Escócia. Mas o coração de sua identidade permanecia no campo de batalha. O deserto do Levante era seu mosteiro, o choque das armas, sua oração. Cada batalha era um teste, cada vitória, uma confirmação de sua eleição divina. E cada derrota, um lembrete de que mesmo a Legião de Ferro era feita de carne e osso. Eles estavam se tornando a força de combate mais eficaz de seu tempo, uma irmandade de aço forjada no calor da Guerra Santa. Sua regra era clara, a obediência era absoluta, a vida descartável. Mas o que movia o coração desses homens? A fé cega em uma recompensa divina ou o orgulho feroz de pertencer à mais temida irmandade do mundo? Deixe sua escolha nos comentários. Essa disciplina, forjada em capelas frias e pátios de treinamento europeus, seria posta à prova máxima, não em cercos ordenados, mas na vastidão caótica e implacável do deserto, contra um inimigo que não lutava por castelos, mas pela própria alma de sua terra. Um inimigo liderado pelo maior estrategista que o mundo islâmico já conhecera, um homem cujo nome se tornaria sinônimo de nêmesis para os cruzados. An-Nasir Salah ad-Din Yusuf ibn Ayyub, conhecido no Ocidente como Saladino. No ano de 1177, Saladino estava no auge de seu poder. Ele havia unido o Egito e a Síria sob seu comando, criando um império que cercava o reino de Jerusalém por quase todos os lados. Seu objetivo era claro e inflexível: apagar a presença dos francos da Terra Santa. Com um exército de mais de 26 mil guerreiros, a elite do mundo muçulmano, ele invadiu o reino, marchando em direção a Ascalão. O rei de Jerusalém, Balduíno IV, era um adolescente aleijado pela lepra, um rei cuja vontade era mais forte que seu corpo em decomposição. Ele conseguiu reunir uma força de apenas alguns milhares de homens, incluindo cerca de 80 cavaleiros templários liderados pelo grão-mestre Odo de Santamã. Eram números que beiravam o suicídio. A lógica militar ditava uma retirada, uma defesa entrincheirada. Mas a lógica dos templários era diferente. A Batalha de Mongisá, travada em 25 de novembro de 1177, não deveria ter sido uma batalha. Deveria ter sido um massacre. O exército de Saladino, confiante em sua esmagadora superioridade numérica, havia se espalhado, saqueando as aldeias pelo caminho. A disciplina relaxou. Foi o erro que os templários esperavam. O que aconteceu a seguir desafia a compreensão tática convencional. O pequeno exército cruzado, com os templários na vanguarda,
surgiu da névoa da manhã como um fantasma. Eles não se prepararam para uma defesa heróica. Eles atacaram. 80 cavaleiros templários, seguidos por algumas centenas de outros cavaleiros, formaram a ponta de uma lança humana e se lançaram diretamente contra o coração do exército de Saladino. Imagine a cena: uma pequena cunha de aço e fúria cavalgando em direção a uma floresta de lanças. Para os soldados de Saladino, deve ter parecido uma loucura. Para os templários, era simplesmente a aplicação de sua doutrina. Uma carga concentrada, executada com precisão e velocidade aterrorizantes, pode quebrar a coesão de uma força muito maior antes que ela tenha tempo de reagir. Eles eram mestres da guerra assimétrica. Eles não lutavam contra o exército inteiro, eles atacavam seu centro nervoso. A carga foi brutal e imparável. A guarda pessoal de mamelucos de Saladino, guerreiros de elite, foi despedaçada. O pânico se espalhou como fogo em pasto seco. Unidades que antes eram regimentos orgulhosos se desintegraram em uma multidão aterrorizada. O próprio Saladino escapou por pouco da captura, fugindo em um camelo de corrida. A vitória foi total, esmagadora e, para os padrões da época, milagrosa. Um exército de milhares foi aniquilado por uma força que mal chegava a ser uma fração de seu tamanho. Mongisar tornou-se uma lenda. Mas não foi um milagre. Foi o resultado de uma adaptação brutal e inteligente ao ambiente. Os templários aprenderam a ler o deserto como seus adversários beduínos. Seus batedores eram os melhores, capazes de rastrear exércitos inimigos por dias sem serem vistos. Eles entendiam a importância da água, do terreno e, acima de tudo, da velocidade. Sua cavalaria pesada, uma arma devastadora na Europa, foi modificada para as condições do Levante. Eles usavam cavalos mais leves e resistentes, capazes de suportar o calor e a falta de água. Eles aprenderam a atacar ao amanhecer ou ao entardecer, usando o sol baixo para cegar o inimigo. Eles se tornaram predadores do deserto. Os cronistas árabes escreviam sobre eles com um fascínio aterrorizado. Chamavam-nos de demônios de branco, guerreiros que lutavam com uma ferocidade desumana. Uma lenda sarracena contava que a mãe de um templário não o reconheceria após sua iniciação, pois a ordem arrancava o coração do homem e o substituía por uma pedra. Para os templários, o deserto era um adversário tão real quanto o exército de Saladino. O calor, a sede, as tempestades de areia, tudo isso era um teste constante à sua disciplina. Mas enquanto outros exércitos se desgastavam, eles pareciam prosperar. Sua rede de fortalezas e postos avançados lhes permitia operar em profundidade no território inimigo, realizando ataques relâmpago que mantinham seus adversários em um estado constante de desequilíbrio. Eles eram a força de reação rápida do Reino de Jerusalém, uma brigada de incêndio que corria para apagar as chamas onde quer que elas surgissem. Mas vitórias como Mongisar eram raras e caras. A ordem pagava por elas com o sangue de seus melhores guerreiros. Cada batalha vitoriosa era apenas um adiamento do inevitável. O mar islâmico ao redor deles era vasto, e eles eram apenas uma pequena ilha. Para sobreviver, eles não podiam depender apenas de cargas de cavalaria suicidas. Precisavam de algo mais duradouro, mais imponente. Precisavam de muralhas, precisavam de fortalezas que não fossem apenas refúgios, mas âncoras de poder, projetadas para sangrar exércitos inimigos até a morte. A guerra no deserto ensinou-lhes uma lição vital. A fúria no ataque deve ser igualada pela resiliência na defesa. A resposta deles seria escrita em pedra, em castelos tão formidáveis que se tornariam lendas por si só, monumentos de engenharia militar que se ergueriam como dentes de dragão contra as marés do Oriente. Esses castelos não eram apenas pilhas de pedra, eram sistemas de armas,
eram a encarnação da filosofia militar templária: defesa em profundidade, agressividade controlada e uma autossuficiência que beirava o impossível. Se o campo de batalha aberto era onde os templários mostravam sua fúria, as muralhas de suas fortalezas eram onde eles revelavam seu gênio. A Terra Santa tornou-se seu tabuleiro de xadrez e os castelos suas peças mais poderosas. Fortalezas como Chastel Blanc, com sua torre de menagem branca e imponente que dominava a planície de Homs, ou a fortaleza portuária de Tortosa, um complexo colossal que podia ser reabastecido pelo mar, eram os nós de uma rede estratégica projetada para controlar rotas comerciais, proteger fronteiras e servir como bases para ataques em território inimigo. Mas a joia da coroa, a obra-prima de sua engenharia defensiva, era o castelo de Safed, na Galileia. Reconstruído pelos templários em meados do século XIII, Safed era o estado da arte em tecnologia de fortificação. Não era um castelo, era uma montanha oca e armada. Suas defesas eram concêntricas, uma série de anéis mortais projetados para exaurir e destruir qualquer força de ataque. A primeira linha era uma muralha externa maciça, com mais de 2.000 metros de comprimento e 28 metros de altura, pontuada por 7 torres imponentes. Se um inimigo, por um milagre, conseguisse romper essa muralha, ele não encontraria a vitória. Encontraria apenas um pátio interno que era, na verdade, uma gigantesca zona da morte. De todos os lados das muralhas internas mais altas, uma chuva de flechas, pedras e fogo grego cairia sobre eles. Os templários haviam dominado o conceito de fogo cruzado. As torres não eram apenas plataformas de observação, eram ninhos de metralhadoras medievais, com seteiras cuidadosamente anguladas para cobrir cada centímetro do terreno. Dentro do castelo, a vida era uma extensão da regra. A guarnição de Safed, em tempos de paz, consistia em cerca de 50 cavaleiros, 30 sargentos, 50 turcópolos, a cavalaria auxiliar nativa e 820 outros homens, incluindo pedreiros, ferreiros e servos. Em tempos de guerra, podia abrigar mais de 2.200 defensores. O castelo era projetado para resistir a um cerco por anos. Possuía enormes cisternas que coletavam água da chuva, vastos armazéns de grãos e até mesmo seus próprios moinhos. Era um ecossistema fechado, um microcosmo da ordem. O que leva um homem a se trancar voluntariamente atrás de muralhas de pedra a milhares de quilômetros de casa, sabendo que cada dia pode trazer um exército para destruir seu mundo? A disciplina dentro de Safed era tão impenetrável quanto suas muralhas. A rotina era marcada por orações e treinamento militar. A ociosidade era vista como um convite ao pecado. Cada homem tinha sua função, desde o cavaleiro que patrulhava as ameias até o servo que cuidava dos estábulos. Era uma comunidade militarizada, unida por um propósito comum e pela certeza de que o inimigo estava sempre além dos portões. Os cercos a essas fortalezas eram assuntos épicos e brutais. Cronistas descrevem o céu escurecido por uma nuvem de flechas e pedras lançadas por trabucos gigantes. Os exércitos muçulmanos, liderados por engenheiros habilidosos, cavavam túneis sob as muralhas, tentando fazê-las desabar. Os templários respondiam com contratúneis e batalhas ferozes eram travadas na escuridão sob a terra. O cerco de Safed em 1266, liderado pelo sultão mameluco Baibars, foi um exemplo da tenacidade templária. Por semanas, eles resistiram a um bombardeio implacável e a múltiplos assaltos. No final, não foram as muralhas que cederam, mas o espírito de alguns, quando a traição permitiu que o inimigo entrasse. Baibars, em um raro gesto de respeito pela bravura de seus inimigos, ofereceu aos templários sobreviventes um salvo-conduto se eles se rendessem. Eles aceitaram, e assim que depuseram as armas,
ele os executou a todos. A perda de um castelo como Safed era um golpe devastador, mas a rede em si era resiliente. A queda de uma fortaleza não significava o fim da guerra. Significava apenas que a linha de defesa havia recuado para o próximo nó da rede, para Tortosa, para Atlit, o castelo do peregrino. Essas fortalezas eram mais do que bases militares. Eram centros administrativos, cofres e símbolos do poder e da permanência da ordem na Terra Santa. Eles eram a declaração em pedra de que os templários não eram meros visitantes. Eles estavam ali para ficar. No entanto, o controle de territórios e a maestria em cercos eram apenas uma faceta de seu poder. As guerras no Oriente Médio raramente eram vencidas apenas pela força bruta. Elas eram vencidas pela informação, pela intriga e por alianças tão perigosas quanto as espadas inimigas. A Ordem percebeu rapidamente que o campo de batalha mais importante não era o que se via das muralhas de um castelo, mas a teia de segredos e mentiras que se estendia das cortes de Damasco aos picos das montanhas da Síria. A guerra nas sombras estava prestes a começar, e os monges guerreiros se revelariam mestres tão proficientes no uso do punhal e do veneno quanto eram no da espada longa. O levante do século XII era um vespeiro de intrigas. Reinos cristãos, emirados muçulmanos, o Império Bizantino e facções nômades competiam em um jogo mortal de alianças e traições. Neste mundo, a informação era uma arma mais valiosa que um exército. Os templários, com sua rede internacional e sua presença em cada canto da Terra Santa, estavam em uma posição única para construir a mais sofisticada operação de inteligência da Idade Média. Suas comendadorias, espalhadas por toda a Europa e Oriente, não eram apenas centros de recrutamento e arrecadação. Eram postos de escuta, informações sobre movimentos de tropas, intrigas palacianas e rotas comerciais fluíam por suas redes com uma eficiência notável, usando um sistema de cifras para proteger suas comunicações. Eles recrutavam espiões de todas as classes e credos, mercadores, peregrinos, monges e até mesmo muçulmanos descontentes. Seus turcópolos, a cavalaria auxiliar recrutada entre as populações nativas, eram uma fonte inestimável de inteligência local. Eles falavam as línguas, conheciam o terreno e entendiam a complexa tapeçaria de lealdades tribais. Os templários não apenas coletavam informações, eles agiam com base nelas, muitas vezes de maneiras que chocavam seus contemporâneos cristãos. Sua política externa era guiada por um pragmatismo brutal. A sobrevivência do Reino de Jerusalém era o objetivo principal, e se isso exigia alianças com um emir muçulmano contra outro, que assim fosse. Eles negociavam tratados, mediavam disputas e, quando necessário, eliminavam obstáculos políticos com uma eficiência silenciosa. O exemplo mais notório e ambíguo de sua diplomacia sombria foi sua relação com a Ordem dos Assassinos. Os Assassinos, uma seita ismaelita, xiita, baseada em fortalezas nas montanhas da Síria, eram os mestres do assassinato político. Seus fedaiem, devotos suicidas, eram a personificação do terror. Para a maioria dos cruzados, eles eram demônios, uma força do mal a ser erradicada. Para os templários, eles eram vizinhos perigosos e, ocasionalmente, parceiros de negócios relutantes. Por décadas, as duas ordens, ambas militares, secretas e com uma disciplina fanática, se observaram com uma mistura de hostilidade e respeito profissional. Eles lutaram em batalhas ferozes, mas também estabeleceram uma estranha forma de coexistência. Os assassinos pagavam um tributo anual aos templários pela passagem segura por seus territórios. Era uma extorsão, pura e simples, mas mantinha uma paz instável. A lenda de um pacto secreto entre os dois grupos, de compartilhamento de conhecimentos esotéricos, é provavelmente apenas isso, uma lenda.
Mas a realidade de sua interação era ainda mais fascinante. Eram duas organizações predadoras compartilhando o mesmo ecossistema, às vezes lutando por presas, às vezes ignorando-se mutuamente. O ápice dessa relação complexa ocorreu em 1173. O líder dos assassinos, Rashid ad-Din Sinan, o Velho da Montanha, enviou um emissário a Jerusalém oferecendo uma aliança e até mesmo a conversão de seu povo ao cristianismo em troca da anulação do tributo. Para o rei Amalrico I, era uma oportunidade de ouro. Mas os templários viam as coisas de forma diferente. Uma conversão em massa dos assassinos significaria a perda de sua fonte de renda. E talvez, mais importante, significaria perder um inimigo previsível e controlável em troca de um aliado incerto. Quando o emissário assassino estava voltando para casa, seguro sob a promessa de proteção real, ele foi emboscado e morto por um cavaleiro templário. O rei ficou furioso. O assassinato de um enviado diplomático era uma ofensa grave. Ele exigiu que o templário responsável, Walter de Mesnil, fosse entregue à justiça. O grão-mestre Odo de Saint-Amand recusou-se, alegando que apenas o Papa poderia julgar um templário. Este incidente revelou a arrogância da ordem e sua disposição de operar como um Estado dentro de um Estado, seguindo suas próprias leis. Seu verdadeiro poder não estava apenas na espada, mas também no punhal escondido sob o manto. Eles se tornaram os árbitros não oficiais da política do Levante, e sua influência era temida tanto por amigos quanto por inimigos. A guerra nas sombras, no entanto, era uma faca de dois gumes. As alianças pragmáticas com poderes muçulmanos e as negociações secretas alimentaram rumores na Europa. Sussurros começaram a circular de que os templários não eram mais verdadeiros defensores da fé, que eles haviam se tornado cínicos e corruptos, mais interessados em poder e riqueza do que em Deus, que haviam adotado rituais secretos e heréticos aprendidos com seus inimigos orientais. Essas acusações eram, na época, infundadas, nascidas da inveja e da incompreensão, mas elas plantaram sementes de desconfiança que, mais de um século depois, floresceriam em uma floresta de acusações que destruiria a ordem. Por enquanto, porém, eles eram indispensáveis, e sua reputação no campo de batalha permanecia imaculada. A arma mais eficaz em seu arsenal, no final das contas, não era a intriga, mas o terror puro e visceral que eles inspiravam quando sua bandeira de batalha era desfraudada. A guerra dos templários era pragmática e, por vezes, cínica, forjando alianças profanas para sobreviver. Mas qual estratégia você considera mais eficaz a longo prazo? O pragmatismo, de se aliar temporariamente a um inimigo para derrotar outro, ou a pureza ideológica de nunca comprometer seus princípios, mesmo que isso signifique a derrota? Deixe sua resposta nos comentários. Essa bandeira não era um pedaço de pano, era uma arma psicológica. Chamava-se Beauséant ou Bossan. Era um estandarte simples, dividido horizontalmente, preto na parte superior e branco na inferior. Seu significado era tão direto e brutal quanto a própria ordem: brancos e justos para com os amigos de Cristo, negros e terríveis para com seus inimigos. Quando o Beauséant era erguido no campo de batalha, um silêncio estranho caía sobre as fileiras templárias. Os gritos de guerra cessavam. A comunicação era feita por trompetes. Era o sinal de que a caçada havia começado. Para os exércitos sarracenos, a visão daquela bandeira avançando inexoravelmente em sua direção era um presságio de morte. O Beauséant nunca recuava. A regra latina era explícita. Nenhum cavaleiro poderia deixar o campo de batalha enquanto o Beauséant estivesse de pé. Abandonar a bandeira era o maior dos crimes, punível com a expulsão da ordem. Era melhor morrer 1000 vezes
do que viver com essa desonra. Essa regra transformava cada batalha em uma luta até o fim. Os templários eram como tubarões. Eles tinham que avançar para sobreviver. Essa doutrina de não recuo era a base de sua arma mais famosa, a carga de cavalaria pesada. Não era apenas uma carga, era um evento cataclísmico. Os cavaleiros formavam uma cunha compacta, joelho com joelho, escudo com escudo. À frente ia o porta-estandarte com o Bozean, flanqueado pelos cavaleiros mais experientes. Eles avançavam primeiro a passo, depois a trote e, finalmente, nos últimos 200 metros, a galope pleno. Imagine o som. Não os gritos caóticos de um exército feudal, mas o trovão rítmico de 500 ou 1000 cascos de cavalos batendo no chão em uníssono. O barulho de metal rangendo, de couro estalando. E, acima de tudo, um silêncio humano arrepiante. Eles não gritavam. Eles cavalgavam para matar com a concentração fria de executores. A ponta da cunha era projetada para perfurar a linha de infantaria inimiga. O impacto era devastador. Um cavaleiro e seu cavalo de guerra, juntos pesando quase 1 tonelada, movendo-se a 40 km por hora, eram um projétil vivo. A lança de 4 metros, firmemente presa sob o braço, transferia toda essa energia para uma ponta de aço do tamanho de um punho. A primeira linha inimiga simplesmente deixava de existir. Mas o verdadeiro gênio da tática templária vinha depois do impacto inicial. A cunha não se desintegrava, ela se alargava, os cavaleiros das fileiras de trás virando para os lados, atacando os flancos da brecha que haviam criado, transformando a perfuração em um rasgo que dividia o exército inimigo em 2. O que leva um homem a cavalgar em direção a uma parede de lanças, sabendo que a probabilidade de sobrevivência é mínima? Para o templário, não era coragem no sentido tradicional. Era a anulação do eu. Ele não era um indivíduo. Era a ponta da lança da ordem. Sua vida pessoal, suas esperanças e medos eram irrelevantes. A única coisa que importava era a integridade da formação e o avanço do Bozean. Cronistas muçulmanos como Usama ibn Munkid e Baha ad-Din ibn Shaddad, homens que enfrentaram os templários em batalha, descrevem o terror quase sobrenatural que eles inspiravam. Eles escreviam que os francos, em geral, lutavam bravamente, mas os templários lutavam como se já estivessem mortos, como se a batalha fosse apenas uma formalidade no caminho para um paraíso que já lhes pertencia. Essa reputação era uma arma tão poderosa quanto suas lanças. Muitas vezes, a mera visão da vanguarda templária se formando para uma carga era suficiente para quebrar a moral das tropas inimigas menos experientes. Eles eram a personificação da guerra total em uma era em que a guerra era, muitas vezes, um assunto de manobras, cercos e resgates de nobres. Os templários não faziam prisioneiros, a menos que fossem de altíssimo valor, para troca, e eles raramente pediam misericórdia. O manto branco, com a cruz vermelha, tornou-se um símbolo reconhecido em todo o mundo conhecido. Para os cristãos da Europa, era um emblema de heroísmo e sacrifício. Para os muçulmanos do Levante, era a mortalha de um inimigo implacável. Para os próprios templários, era um lembrete constante de seu voto. O branco simbolizava a pureza de sua vida monástica, o vermelho, o sangue que estavam dispostos a derramar por Cristo. Eles eram uma contradição viva, monges cujo ofício era matar, ascetas que comandavam uma riqueza imensa, servos de Deus que eram mestres da guerra. Essa dualidade era a fonte de sua força e, em última análise, de sua queda. A psicologia do terror que eles aperfeiçoaram funcionava brilhantemente contra um inimigo desorganizado ou despreparado. Mas o que aconteceria quando enfrentassem um comandante que não apenas não os temia, mas os odiava com uma paixão fria
e calculista. Um homem que entendia sua psicologia e estava disposto a usá-la contra eles. O sucesso cria arrogância. A reputação de invencibilidade é a mais perigosa das armas, pois pode se voltar contra quem a empunha. A Legião de Ferro, com sua bandeira de preto e branco e sua fé na própria fúria, estava cavalgando inexoravelmente em direção a uma armadilha. Uma armadilha preparada não com paliçadas e fossos, mas com sede, sol e o gênio tático de Saladino. A catástrofe que se aproximava seria chamada de Chifres de Hattin. A tragédia de Hattin não começou no campo de batalha. Começou nos corredores do poder em Jerusalém, envenenada por ambição, orgulho e uma rivalidade mortal. No final do século XII, o reino de Jerusalém estava fraturado. O rei leproso, Balduíno IV, havia morrido, deixando um vácuo de poder. Duas facções disputavam o controle. Uma, liderada por Raimundo III de Trípoli, defendia uma política de coexistência cautelosa com Saladino. A outra, o Partido da Guerra, era liderada por homens como Reinaldo de Chatillon e o grão-mestre dos Templários, Gerard de Ridefort. Gerard de Ridefort não era como seus predecessores. Era um homem movido por um ressentimento pessoal profundo contra Raimundo de Trípoli, que anos antes lhe negara a mão de uma rica herdeira. Essa animosidade pessoal nublaria seu julgamento militar e levaria todo o reino à ruína. Ele era a prova de que mesmo a máquina de guerra mais perfeita pode ser destruída se o homem no comando colocar seu ego acima da missão. Em 1187, a situação era explosiva. Reinaldo de Chatillon, um senhor da guerra imprudente e violento, quebrou uma trégua com Saladino ao atacar uma rica caravana muçulmana, capturando a própria irmã do sultão. Para Saladino, foi a ofensa final. Ele jurou matar Reinaldo com as próprias mãos e reuniu o maior exército que a região já vira, mais de 30.000 homens, e invadiu a Galileia, cercando a cidade de Tiberíades, que pertencia à esposa de Raimundo de Trípoli. O exército cristão se reuniu em Séforis. Eram cerca de 20.000 homens, incluindo 1.200 cavaleiros, dos quais 250 eram templários. Em um conselho de guerra, Raimundo de Trípoli, que conhecia o terreno e o inimigo, fez um apelo apaixonado. Ele argumentou que marchar para socorrer Tiberíades no auge do verão seria suicídio. O exército de Saladino os esperava em terreno favorável, controlando as fontes de água. A única estratégia sensata, ele disse, era esperar. Deixar Saladino tomar Tiberíades. A perda seria dolorosa, mas o exército, a única defesa do reino, seria preservado. Inicialmente, o rei Guy de Lusignan concordou com Raimundo, mas naquela noite, Gerard de Ridefort foi à tenda do rei. O que foi dito exatamente se perdeu na história, mas o resultado é claro. Gerard acusou Raimundo de covardia e traição. Ele lembrou ao rei que os templários eram a vanguarda do exército de Cristo e que recuar era uma desonra. Ele usou o orgulho e a insegurança do rei como armas. Na manhã de 3 de julho, a ordem foi dada. O exército marcharia para Tiberíades. Foi uma marcha para o inferno. O caminho era uma paisagem árida e sem água, sob um sol escaldante. O exército de Saladino não os confrontou diretamente. Em vez disso, pequenas unidades de cavalaria leve muçulmana os assediavam constantemente, atacando e recuando, forçando os cruzados a lutar em formação pesada, o que os esgotava ainda mais. A sede tornou-se uma tortura. A água nos cantis acabou. Homens e cavalos começaram a desmaiar de exaustão e desidratação. Ao cair da noite, o exército cruzado, exausto e desesperado, chegou a um planalto entre duas colinas conhecidas como os Chifres de Hattin. Eles estavam cercados, sem água, a apenas alguns quilômetros do lago da Galileia, cuja visão era uma miragem cruel.
Saladino havia vencido a batalha antes mesmo que ela começasse. Na manhã de 4 de julho, a luta final começou. Os cruzados, enlouquecidos pela sede, tentaram romper o cerco para chegar ao lago, mas o exército de Saladino estava fresco e bem posicionado. Eles atearam fogo à grama seca, e a fumaça sufocante se somou ao tormento dos cruzados. A infantaria cristã, em desespero, quebrou a formação e tentou fugir, apenas para ser massacrada nas encostas. Os cavaleiros, incluindo os templários, lutaram com a coragem do desespero. Eles realizaram várias cargas, tentando romper o centro inimigo e matar o próprio Saladino. Mas eram ataques descoordenados, sem o peso e o ímpeto de suas famosas cargas. Foram repelidos todas as vezes. A batalha terminou em torno da tenda vermelha do rei Gai, no topo de uma das colinas. Os últimos cavaleiros, os templários e hospitalários entre eles, lutaram até que seus cavalos fossem mortos e eles estivessem exaustos demais para levantar suas espadas. A derrota foi absoluta. O exército do Reino de Jerusalém foi aniquilado. O rei Gui, Reinaldo de Châtillon e Gerard de Ridefort foram capturados. Após a batalha, Saladino cumpriu sua promessa. Ele pessoalmente ofereceu um copo de água gelada ao rei Gui. Quando o rei passou o copo para Reinaldo, Saladino o advertiu: "Não dei água a este homem, isso não lhe garante minha proteção." E então ele decapitou Reinaldo de Châtillon. Para os cavaleiros templários e hospitalários capturados, o destino foi igualmente sombrio. Saladino os via não como soldados, mas como fanáticos, o coração militar e ideológico da agressão cruzada. Ele ofereceu-lhes uma escolha: converter-se ao Islã ou morrer. Segundo os cronistas, todos, exceto um punhado, escolheram o martírio. 230 templários foram decapitados em uma execução em massa. O próprio Saladino observou a cena, um sinal do profundo ódio e, talvez, do profundo respeito que sentia por aqueles que eram seus inimigos mais implacáveis. Hattin foi mais do que uma derrota militar, foi o apocalipse. Em questão de meses, a maior parte do Reino de Jerusalém, incluindo a própria Cidade Santa, caiu nas mãos de Saladino. A ordem do templo foi eviscerada. Seu grão-mestre era um prisioneiro, e seus melhores guerreiros jaziam mortos ou em cativeiro. Parecia o fim. Como uma organização construída sobre a ideia de vitória e proteção da Terra Santa poderia se recuperar de uma catástrofe tão completa? Mas a Legião de Ferro tinha uma resiliência quase sobrenatural. O aço, quando quebrado, pode ser reforjado no fogo. E um novo fogo estava vindo da Europa, uma nova cruzada, liderada pelo mais famoso guerreiro da cristandade, Ricardo Coração de Leão. A queda de Jerusalém enviou uma onda de choque por toda a Europa. O Papa Gregório VIII convocou uma nova cruzada, a terceira, e os monarcas mais poderosos do Ocidente atenderam ao chamado. Frederico Barba Roxa, do Sacro Império Romano-Germânico, Filipe Augusto da França e, o mais formidável de todos, Ricardo I da Inglaterra, o Coração de Leão. Para a Ordem do Templo, esta era uma chance de redenção, de renascer das cinzas de Hattin. Embora devastada, a Ordem não foi destruída. Sua vasta rede na Europa permitiu-lhe recrutar novos membros e levantar fundos com uma velocidade impressionante. Novos cavaleiros, jovens e ansiosos por provar seu valor, embarcaram para o que restava dos Estados Cruzados. Quando Ricardo Coração de Leão chegou à Terra Santa, em 1191, ele encontrou os remanescentes do exército cristão atolados em um cerco brutal à cidade portuária de Acre. O cerco já durava quase 2 anos e se transformara em um impasse sangrento. A chegada de Ricardo e seu exército injetou nova energia na campanha, e os templários, agora sob o comando de um novo grão-mestre, Robert de Sablé, um nobre angevino e amigo pessoal de Ricardo, rapidamente se tornaram a tropa de choque do exército cruzado.
A relação entre Ricardo e os Templários era complexa, uma mistura de respeito mútuo e rivalidade profissional. Ricardo era um gênio militar, um mestre da tática e da logística, mas também era arrogante e impaciente. Os Templários eram igualmente orgulhosos e operavam com uma independência que muitas vezes irritava o rei. No entanto, no campo de batalha, eles formavam uma parceria letal. Ricardo admirava a disciplina e a ferocidade dos Templários e os usava consistentemente como a ponta de lança de seus ataques mais perigosos. Durante o assalto final a Acre, foram os Templários e os Hospitalários que lideraram o ataque às muralhas amaldiçoadas da cidade. Após a queda de Acre, Ricardo decidiu marchar para o sul, ao longo da costa, com o objetivo de recapturar Jerusalém. Saladino, por sua vez, empregou a mesma tática que funcionara tão bem antes de Hattin: assédio constante. Sua cavalaria leve atacava a coluna cruzada implacavelmente, tentando quebrar sua formação e atraí-la para uma batalha campal em terreno desfavorável. Mas Ricardo não era Guy de Lusignan. Ele impôs uma disciplina de marcha férrea. O exército movia-se em uma formação compacta, com a infantaria na parte externa, formando uma parede de escudos e lanças, enquanto a cavalaria pesada marchava no centro, protegida. Os Templários formavam a vanguarda e os Hospitalários a retaguarda, as duas posições de maior perigo e honra. O clímax dessa guerra de atrito veio em 7 de setembro de 1191, perto da cidade de Arsuf. A retaguarda dos Hospitalários, exausta e provocada além do limite pelos arqueiros, a cavalo de Saladino, finalmente quebrou a disciplina e atacou, sem ordens. O plano de Ricardo para uma contraofensiva cronometrada foi arruinado. A batalha tornou-se um caos. Foi nesse momento crítico que a disciplina dos Templários salvou o dia. Enquanto outras unidades se lançavam à batalha de forma desordenada, os Templários mantiveram sua coesão. Ricardo, vendo que a batalha havia sido forçada, ordenou uma carga geral. Os Templários, na vanguarda, atingiram a ala direita do exército de Saladino com a força de um martelo. A carga foi tão violenta e bem executada que quebrou as linhas inimigas quase instantaneamente. A vitória em Arsuf foi decisiva. Provou que o exército de Saladino podia ser derrotado em uma batalha campal e, mais importante, restaurou a reputação dos exércitos cruzados e, especialmente, da Ordem do Templo. Eles haviam enfrentado seu nêmesis e vencido. A Ordem provou sua fenomenal vitalidade. Eles eram a fênix militar da Idade Média, capazes de renascer das cinzas da derrota mais devastadora. A Terceira Cruzada não conseguiu recapturar Jerusalém. A política e a exaustão mútua levaram a uma trégua, mas ela garantiu a sobrevivência do Reino de Jerusalém por mais um século, confinado a uma estreita faixa costeira. E no centro desse reino renascido, a Ordem do Templo estava mais forte e influente do que nunca. Eles compraram a ilha de Chipre de Ricardo, governando-a brevemente antes de vendê-la a Guy de Lusignan. Eles reconstruíram suas fortalezas, incluindo o lendário Castelo do Peregrino, Chastel-Pèlerin, uma fortaleza costeira tão maciça que se dizia ser impossível de ser tomada enquanto o mar a protegesse. Mas a guerra na Terra Santa era incrivelmente cara. Armar um cavaleiro, manter seu cavalo de guerra, construir e guarnecer castelos, tudo isso exigia um fluxo constante de dinheiro. A proeza militar dos Templários era apenas a face visível de seu poder. Por trás da espada e da cruz havia uma operação muito mais sofisticada e, em muitos aspectos, mais revolucionária. Eles estavam construindo um império financeiro global, o primeiro de seu tipo. A guerra pela fé era, paradoxalmente, o negócio mais lucrativo de seu tempo. A recuperação da ordem após Hattin
foi um milagre de resiliência. O que você acredita ser o fator mais crucial para superar uma catástrofe? A liderança carismática de um indivíduo como Ricardo Coração de Leão ou a força institucional de uma organização disciplinada como os Templários? Deixe sua opinião nos comentários. O aço das espadas templárias era forjado com ouro europeu. A genialidade militar da ordem no campo de batalha era sustentada por uma revolução silenciosa que eles lideraram nos bastidores: a criação do primeiro sistema bancário internacional do mundo. Para entender os Templários, é preciso entender que eles eram uma organização com duas frentes, uma militar, no Oriente, e uma econômica, no Ocidente. E a segunda era o motor da primeira. A necessidade, como sempre, foi a mãe da invenção. As peregrinações e as cruzadas eram empreendimentos perigosos, não apenas por causa dos inimigos, mas também dos ladrões. Viajar da Inglaterra para Jerusalém com uma grande quantia de ouro e prata era um convite ao desastre. Os Templários, com sua rede de comendadorias que se estendia de Londres a Jaffa, ofereceram uma solução elegante e inovadora. Um nobre que partia para a cruzada podia depositar seu dinheiro na Comendadoria Templária de Paris. Em troca, ele recebia uma carta de crédito, um pedaço de pergaminho com um código cifrado. Ao chegar a Acre ou Jerusalém, ele apresentava essa carta na comendadoria local e podia sacar a mesma quantia, menos uma taxa de serviço, é claro. Era, em essência, o primeiro cheque de viagem da história. Esse sistema não apenas tornou as viagens mais seguras, mas também se tornou uma fonte de receita colossal para a ordem. Eles não apenas cobravam taxas, eles também podiam usar os enormes depósitos que mantinham em seus cofres para fazer empréstimos. E eles faziam empréstimos a todos, a reis, a príncipes e até mesmo ao Papa. A Casa do Templo em Paris tornou-se o centro financeiro da Europa, funcionando como um banco central não oficial para a monarquia francesa. O Templo de Londres desempenhou um papel semelhante para a coroa inglesa. Os Templários se tornaram os banqueiros da cristandade. O que leva homens que fizeram voto de pobreza a se tornarem os mestres do dinheiro? Para eles não havia contradição. A regra proibia a propriedade pessoal, mas não a riqueza corporativa. Um cavaleiro individual não possuía nada, mas a ordem possuía tudo. E toda essa riqueza, em teoria, era dedicada a um único propósito: a defesa da Terra Santa. O ouro coletado em aluguéis de suas vastas propriedades na França se transformava no pagamento de mercenários na Síria. Os lucros do comércio de lã na Inglaterra financiavam a construção de uma nova torre em Safed. Era uma máquina logística e financeira sem precedentes. Eles gerenciavam propriedades, cobravam impostos, transferiam fundos, mediavam disputas financeiras e agiam como executores de testamentos. Sua reputação de integridade e o fato de que tinham os melhores cofres e as melhores tropas para guardá-los fazia deles os depositários ideais para a riqueza da nobreza europeia. Eles criaram um sistema de contabilidade sofisticado e uma burocracia eficiente para gerenciar seu império. Cada comendadoria era uma fazenda, um quartel e uma agência bancária, tudo em um. Este poder financeiro deu-lhes uma influência política imensa. Eles podiam financiar a guerra de um rei ou levá-lo à falência, recusando um empréstimo. Eram responsáveis apenas perante o Papa, o que os colocava acima das leis dos reinos onde operavam. Essa independência, que fora uma fonte de força, começou a gerar um profundo ressentimento. Reis e nobres, endividados até o pescoço com a ordem, começaram a vê-los não como defensores da fé, mas como credores arrogantes e gananciosos. A imagem do pobre cavaleiro, compartilhando um cavalo, estava cada vez mais distante da realidade de uma organização que controlava uma fortuna que rivalizava com a de reinos inteiros. O paradoxo era cruel.
Seu sucesso em financiar a guerra os tornou mais poderosos, mas também mais vulneráveis. Enquanto houvesse uma guerra a ser travada na Terra Santa, sua existência e sua riqueza eram justificadas. A Ordem era a principal financiadora e a principal força de combate da Cruzada Permanente. Mas o que aconteceria se essa guerra acabasse? Se a própria razão de sua existência desaparecesse? No final do século XIII, os Estados Cruzados estavam em seu leito de morte. Décadas de lutas internas, combinadas com o surgimento de uma nova e implacável potência no Egito, os mamelucos, haviam reduzido o reino de Jerusalém a pouco mais do que um punhado de cidades costeiras. A maré estava virando, e nem todo o ouro dos templários poderia detê-la. O poder militar da Ordem dependia inteiramente de seu império financeiro, e esse império dependia da contínua Guerra Santa. Eles criaram a máquina de guerra perfeita, mas a guerra estava chegando ao fim. O último ato seria travado na última capital dos Cruzados no Oriente, uma cidade rica, decadente e condenada, Acre. Ali, a espada e o ouro dos templários enfrentariam seu teste final, e o mundo descobriria o que acontece quando uma força imparável encontra um objeto inamovível. Acre, no ano de 1291, era uma cidade em negação. Era a capital do que restava do Reino de Jerusalém, uma metrópole vibrante e cosmopolita, cheia de mercadores venezianos, guerreiros franceses e espiões de todas as nações. Mas, sob a superfície de riqueza e intriga, havia um medo palpável. A cidade era o último bastião significativo dos cruzados na Terra Santa. Todos os outros castelos e cidades do interior haviam caído para o implacável avanço do sultão mameluco, Al-Ashraf Khalil. Acre era a última parada. A Ordem do Templo, junto com os hospitalários e os cavaleiros teutônicos, formava o núcleo da defesa da cidade. O grão-mestre dos templários era Guillaume de Beaujeu, um veterano endurecido, que entendia a gravidade da situação melhor do que ninguém. Ele sabia que o exército que se aproximava não era como nenhum outro que os cruzados já haviam enfrentado. O exército mameluco era a mais formidável máquina militar do mundo na época. Eram mais de 100.000 homens, equipados com um arsenal de mais de 100 máquinas de cerco, incluindo enormes trabucos capazes de lançar pedras que podiam esmagar as muralhas mais espessas. Contra essa força, Acre podia reunir talvez 15.000 defensores, dos quais menos de 1.000 eram cavaleiros. Os números eram um prenúncio de desastre. O cerco começou em abril. Por semanas, a cidade foi submetida a um bombardeio incessante. As pedras dos trabucos mamelucos caíam dia e noite, reduzindo torres e muralhas a escombros. Os templários estavam no centro da defesa, liderando contra-ataques noturnos para tentar destruir as máquinas de cerco inimigas. Eram missões suicidas, mas eles as executavam com sua disciplina e ferocidade características. Lutavam por cada metro de terreno, por cada torre em ruínas. Em uma dessas sortidas, o próprio Guillaume de Beaujeu foi ferido, mas recusou-se a deixar o comando. A cidade era um inferno de poeira, fumaça e o som constante da destruição. Os defensores lutavam com a coragem do desespero, consertando as brechas nas muralhas durante a noite, apenas para vê-las reabertas na manhã seguinte. A esperança começou a se esvair. Em meados de maio, os engenheiros mamelucos conseguiram minar uma das principais torres da muralha externa, a Torre Maldita. Ela desabou, abrindo uma enorme brecha. O assalto final começou. Ondas de guerreiros mamelucos invadiram a cidade. A batalha se espalhou pelas ruas estreitas, uma luta brutal de casa em casa. Os templários e as outras ordens militares formaram a retaguarda, protegendo a retirada caótica dos civis em direção ao porto, na esperança de escapar pelo mar. Foi durante essa luta desesperada
que o grão-mestre Guillaume de Beaujeu encontrou seu fim. Enquanto liderava seus homens na defesa de uma das brechas, ele foi atingido por uma flecha. Seus cavaleiros o carregaram para a cidadela templária. Suas últimas palavras, segundo a lenda, foram: "Eu não estou fugindo, estou morto." A morte do grão-mestre quebrou o que restava da moral dos defensores. A resistência organizada entrou em colapso. A cidade caiu em um banho de sangue e pilhagem. Mas um último bastião de desafio permaneceu de pé: a formidável cidadela dos Templários, uma fortaleza dentro da cidade que se erguia diretamente sobre o mar. Ali, os cavaleiros sobreviventes, sob o comando do Marechal da Ordem, Pierre de Sévry, continuaram a lutar. Por mais de uma semana, eles resistiram aos assaltos mamelucos. O sultão, impressionado com sua bravura, ofereceu-lhes termos de rendição honrosos. Eles poderiam partir com suas armas e seus bens. O marechal aceitou. Mas, quando os emires mamelucos entraram na fortaleza para supervisionar a rendição, a disciplina de suas tropas quebrou, e eles começaram a molestar as mulheres e crianças cristãs que haviam se refugiado ali. Para os templários, isso era uma violação intolerável da honra. Eles fecharam os portões e massacraram os mamelucos que estavam dentro. A batalha recomeçou. O sultão, enfurecido pela quebra do acordo, ordenou um novo assalto. Os engenheiros mamelucos começaram a minar as fundações da cidadela. Em 28 de maio, a grande torre da fortaleza, sobrecarregada com guerreiros mamelucos que haviam chegado ao topo, desabou, matando tanto os atacantes quanto os últimos defensores templários que lutavam abaixo. Com o colapso da cidadela, a era das cruzadas na Terra Santa chegou ao fim. A Ordem do Templo perdeu sua casa, sua missão e sua razão de ser. A guerra para a qual haviam sido criados havia terminado em derrota. Os poucos sobreviventes que escaparam de Acre pelo mar levaram consigo apenas as roupas do corpo e a amarga memória da derrota. Eles se retiraram para Chipre, a última posse cristã no Oriente. Mas a questão que pairava no ar era: o que acontece com um exército de elite quando sua guerra acaba? A Legião de Ferro, despojada de seu campo de batalha, tornou-se uma anomalia. Era uma organização imensamente rica e poderosa, com um exército permanente, mas sem um inimigo claro para combater. Para os reis da Europa, especialmente para Filipe IV da França, que estava profundamente endividado com a Ordem, eles não eram mais uma necessidade. Eram uma ameaça e uma oportunidade. A tragédia dos Templários não foi a queda de Acre, mas o que veio depois. Sua glória militar havia sido forjada no Oriente, mas seu destino seria selado nas salas de tortura da Europa. A guerra havia acabado. Mas a lenda estava apenas começando. A destruição da Ordem do Templo nas fogueiras de Filipe, o Belo, na sexta-feira, 13 de outubro de 1307, é uma história de ganância, política e traição. Mas essa não é a história que define seu legado. A verdadeira herança dos Templários não está nos mitos sobre tesouros escondidos ou heresias secretas. Está gravada em pedra nas ruínas de seus castelos e no manual tático da guerra europeia. Eles foram apagados da história, mas sua influência permaneceu, como um eco do aço em um campo de batalha silencioso. O que a Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo criou foi, em essência, o protótipo de um exército profissional moderno. Em uma era dominada por senhores feudais inconstantes que lutavam por glória pessoal, os templários introduziram conceitos revolucionários. O primeiro foi a disciplina. A regra latina criou um soldado que renunciava à sua vontade individual em favor da coesão do grupo. A ideia de que uma unidade militar é mais forte do que a soma de seus membros individuais, a ênfase na formação, no silêncio em batalha e na obediência inquestionável a uma cadeia de comando, tudo isso era um anátema
para a cavalaria feudal, mas se tornaria a base de todos os exércitos bem-sucedidos dos séculos seguintes. O segundo foi a logística. Os templários entendiam que as guerras não são vencidas apenas com bravura, mas com suprimentos. Sua rede financeira e administrativa, que abastecia, pagava e equipava seu exército a milhares de quilômetros de distância, era uma maravilha de organização para a época. Eles profissionalizaram a guerra, transformando-a de um esporte para a nobreza em uma operação sustentada por uma corporação multinacional. A sua tática mais famosa, a carga de cavalaria pesada e disciplinada, tornou-se o padrão ouro para o combate medieval. A imagem da cunha de cavaleiros rompendo as linhas inimigas foi estudada e emulada por gerações de comandantes militares. Mas eles eram mais do que apenas força bruta. Sua experiência na Terra Santa ensinou-lhes a importância da guerra assimétrica, do reconhecimento, da guerra psicológica e da engenharia de fortificação. Seus castelos, com suas defesas concêntricas e campos de tiro otimizados, influenciaram o design de castelos em toda a Europa, como os construídos por Eduardo I na conquista do país de Gales. Paradoxalmente, o fim da ordem foi um testemunho de seu sucesso. Eles se tornaram poderosos demais, independentes demais. Eram um Estado dentro de um Estado, com lealdade apenas a um papa distante. Para os novos e ambiciosos Estados-nação que surgiam na Europa, como a França de Filipe IV, essa soberania corporativa era intolerável. A destruição dos Templários foi, em parte, o primeiro grande ato de consolidação do poder estatal sobre uma entidade supranacional. Mas a lenda que eles deixaram para trás ofuscou em muito a realidade de seu fim. E essa lenda não é a do banqueiro ou do herege. É a lenda do guerreiro perfeito, o monge de manto branco com a cruz vermelha, cavalgando silenciosamente em direção à morte certa, tornou-se um arquétipo duradouro na cultura ocidental. Ele representa a fusão definitiva de fé e força, de sacrifício e fúria. A história deles nos faz a pergunta fundamental: o que cria um soldado perfeito? É a fé inabalável em uma causa, ou a disciplina impiedosa que remove o indivíduo e o substitui por uma engrenagem na máquina? Os templários possuíam ambos em abundância. Eles eram a legião de ferro da cruz, criados para uma guerra eterna. E quando essa guerra terminou, o mundo não tinha mais lugar para eles. Mas o eco de seu avanço, o trovão de seus cascos em direção a Mongisá, a defesa desesperada de Acre, a visão de sua bandeira preta e branca contra o céu do deserto, isso permanece. A história não termina com fumaça e cinzas em Paris. Termina no campo de batalha, onde sua glória nasceu e foi forjada, e onde sua lenda continua a marchar. A lenda dos Templários nasceu no fogo e foi forjada em aço. Eles provaram que disciplina e fé podem transformar um punhado de homens em uma força invencível. Na sua opinião, qual é a arma mais poderosa hoje? Uma fé inabalável em uma ideia ou uma tecnologia impecável de controle total? Escreva sua resposta nos comentários, pois a batalha pelas mentes continua até hoje.